Então, antes da iluminação, carregue água, corte lenha. Depois da iluminação, carregue água, corte lenha. Então, eu acho que essa é uma frase super importante, reveladora também, né? A gente não está fazendo silêncio, praticando prajna para mudar a aparência das coisas, para viver coisas diferentes. É só para viver as coisas como elas são. Então a gente faz silêncio para ir ali, conversar com as pessoas, daí tomar um chá, ir no banheiro. É importante que a gente não faça silêncio para encontrar algo extraordinário na aparência das coisas. Luzes de arco-íris, embora elas aconteçam, né? Sei lá, uma chuva de purpurina. A alegria, né, que a gente vai encontrar na meditação é poder viver as coisas sem enroscar nas coisas. É poder encontrar as pessoas sem se enroscar nos encontros. Passar a manipular os encontros. A gente experimentar um prato novo e não querer comprar agora 5 deles e congelar e deixar tudo no congelador para não viver a ausência daquele prato. Então, Prajna Paramita, então, o Shagdu Rinpoche, né, o mestre do Lama Santen, ele dizia isso. Veja a vacuidade na forma. Não fique tentando desmanchar as formas, como se elas fossem um problema para o teu silêncio. Então, descubra a abertura dentro dos fenômenos. Veja que eles são leves, que eles são mutantes, mutáveis, eles são instantâneos, momentâneos, aquilo é ultrapassageiro. A gente não está meditando para viver outra coisa que não seja o que a gente já está vivendo. A gente medita para olhar as coisas como elas são. Encontrar a leveza e a abertura, a coemergência, perceber que tudo se mexe junto com você. E você se mexe junto com tudo, aquilo é junto. Então é isso. Não tem nada de errado, né? A gente não medita para deixar o lar, deixar o trabalho, deixar o planeta Terra, né? Assim, é só esse despertar constante dentro das coisas, na simplicidade da nossa vida, nada de extraordinário. Mas daí vai surgir uma sensação de amplidão muito grande, de liberdade muito grande, uma alegria natural, sem causas. E é isso que vai dando a sensação de algo fantástico. A gente pensa, nossa, a vida era isso. A gente só vai ver o que já estava ali. Mas cuidem para não meditar, não contemplar prajna com a sensação que que a aparência desse momento está errada e em algum momento você vai ver outra coisa. Não tem nada de errado com o que você vê. Só está faltando assim tá um pouco embaçado, né? Tem alguns elementos aí que você não está vendo por dentro dessa aparência. Então o vazio, a gente reconhece o poder do vazio nas aparências. Então qual é o poder do vazio dessa sala? Ela se fazer, né, é um dojo, ora algumas pessoas estarem aqui, né, praticando suas lutas marciais, nesse momento a gente está aqui sentados fazendo essas contemplações, então esse é o vazio dessa sala. Muitas aparências serem possíveis a qualquer instante, dependendo de quem chega aqui. Então a delícia não é, o vazio da sala não é, então nunca ninguém mais vai fazer nada aqui porque essa sala é vazia. Ela não é vazia de ocorrência, ela é vazia de fixações, ela é vazia de imagem final. Ela é aberta a qualquer coisa. E é na aparência desse encontro que eu descubro que essa sala é vazia. É chegar amanhã aqui e ver as pessoas lutando, fazendo as suas cerimônias, e eu digo, uau, realmente ela é vazia. Vazio é isso, ela é oniabrangente, oniacolhedora. Daí, se a gente chega em casa e de repente estão os filhos brigando, ou os filhos assistindo um filme, ou o marido super sorridente, ou super mal-humorado,
Assim, uau, realmente a realidade é vazia, né? Eu saí, estava de um jeito, agora estou aqui, está de outro. Então você não quer mais controlar aquela aparência. Você diz, nossa, olha, mudou. E você tem isso, assim, é mais um olhar de surpreso do que de, pode, não pode. Sim. Você começa a se relacionar com o espaço, com o vento por dentro dos fenômenos. Deixa eu olhar bem para isso, porque já já vai passar. E nessa hora que você se posiciona dessa maneira, você é o próprio espaço. Aí a outra pessoa relaxa, porque ela, no movimento dela, ela não encontrou nada pronto dentro de você. Aí aquele movimento encontra o seu fim, encontra a sua expansão. É isso que vai acontecer. Hoje não faz silêncio achando que tem algo que devia mudar. Não tem nada para mudar, as coisas já estão mudando. Você não precisa nem querer. Só perceba que a vida é assim. Então, se tiver assim uma palavra, uma sensação mais próxima assim do que seja essa mente aberta, é liberdade, usufruir da liberdade. Então não é o que aparece na tua frente, é a sensação de liberdade frente ao que aparece. A gente não está esperando, né, uma imagem específica. Se você quer saber, né, se você quer encontrar algum sintoma, né, um fruto da tua prática, é você reconhecer que diante dessa aparência você não se sente subjugado a ela, apertado, referenciado. Você vê muito mais espaço do que objeto fixo. Então, essa mente, esse céu, ele não é um objeto. Você usufrui da liberdade do céu. Você nunca vai ver esse céu. Mas esse céu tem o efeito. O céu da mente primordial tem um efeito na sua existência. Essa sensação de amplidão, essa sensação de expansão, essa sensação de possibilidade de se relacionar de muitas formas, infinitas formas. As 5 sabedorias é isso, é você perceber que agora, por você não ter referenciais fixos, nossa, tem uma possibilidade de interface muito maior com a realidade. Então, as 5 sabedorias, eu diria assim que são sabedorias base, né? Mas aquilo, infinitas combinações, possibilidades, né? Mas essas 5 sabedorias mostram como se fossem 5 lugares ou 5 faces, 5 possibilidades, assim, de você, como base para você fazer contato, né, com o que você encontra. Então, as 5 sabedorias poderiam ser assim as pétalas de uma flor, mas toda flor tem um vórtice, né? Assim conhecido, né? Então, esse vórtice, né, dessa flor é Prajna. Prajna. Se a gente for usar essa imagem, né, do lótus, então tem o lodo, que tem de tudo, assim, né, uma lama super nutritiva, né, fértil. Aí a gente tem esse lótus, né, o talo e a flor. Isso é uma imagem muito interessante, né, de uma flor que nasce desse lodo, mas não tem nem traço de lodo, mas está completamente enraizada no lodo. É fantástico isso. Você não tem traços de lodo nas pétalas do lótus, mas ele nasce, ele se nutre desse lodo. Então, as 5 sabedorias se nutrem da mente confusa. No contato com a mente confusa humana, nascem as 5 sabedorias. Mas por que esse lótus pode nascer?
porque no contato com o lodo não se confunde com o lodo. No contato com o lodo tem um olho que reconhece vacuidade, coemergência, interdependência, liberdades. Que é o que os ensinamentos do Sutra da Prajnaparamita, né? Então aqui a gente, no SEB, a gente tem contato com 2 sutras, que é o Sutra do Diamante e o Sutra do Coração, né? Eu digo da coleção Prajnaparamita. Então a gente tem isso traduzido, tem isso comentado pelo Lama. O Marcelo Nicolodi também tem se dedicado a fazer esses comentários também, né, sobre o Sutra do Diamante, então escutem. Porque é esse olho que a gente precisa para poder andar na Terra sem se confundir, sem a gente achar que nós somos derradeiramente seres humanos, né, metidos nessa confusão toda, né, das dores, dos sofrimentos, das felicidades passageiras, temporárias, né, isso que o ser humano vive. Um dia sorri, outro dia chora, chora mais 2 dias, sorri uma semana, depois cai em depressão, daí levanta, yes, blá, blá. Então, olha que coisa mais linda, né? Então, imagina nós agora num escafandro, a gente bota o escafandro do Dharma e mergulha no lodo. Não mexe, não mexe. Então você relaxa, o que é relaxar no lodo, né? É você relaxar no chão do teu ser. Tudo aquilo que brotar, impulsos físicos, emocionais, mentais, lembranças, expectativas, você don't move, don't touch, stay, stay, stay. Essa é a prática mais simples e mais direta que pode existir. Existem muitos métodos, mas tem esse método que pode te ligar instantaneamente ao céu, acima e por dentro desse lodo, né? Que é a não reatividade. Essa é a primeira recomendação dentro do silêncio. Não reaja, não interfira, não escolha, não julgue. Ou seja, don't touch, don't touch. Põe a mão no bolso, don't touch. Não fale, não emita nada. Aí, se eu faço isso bem direitinho, daqui a pouco nasce o olho da Prajna. E aí a gente já está indo lá para o vórtice, né? A gente já está emergindo dessa sensação de lodo e peso. A gente vai ver que nunca houve lodo, que nunca teve peso, que nunca teve nada. Que o que fez o lodo ter a aparência de lodo foi o fato de eu me mexer, de eu não querer isso, de eu querer aquilo, né? De eu solidificar coisas que eram o tempo todo imagens voláteis. Mas aquilo que eu falei ontem, com a mente eu posso criar um olho fotográfico que deixa as coisas aonde elas estão. Ainda que o vento da vida tenha passado o tempo todo ali, varrido tudo aquilo, eu enchi minha casa de fotografias. As pessoas não estão mais aqui, mas eu tenho foto. Ó, esse aqui, ó, tá vendo esse aqui? Pois é ele mesmo. Aquela lá é aquela mesma, aquela lá também, isso, ó. Toda a ancestralidade, todos os fatos registrados. Hoje a gente pode imaginar fisicamente, assim, né? Uma casa que é um museu. Ninguém está mais ali, a pessoa já se separou, brigou com todo mundo, mandou todo mundo embora, mas todos os fantasmas estão lá. Só que isso existe mentalmente. No espaço mental, a gente deixa um monte de quadro pendurado, né? Pessoas mumificadas são as piores. Tem múmias. Aí o lodo é isso, é essa sensação de objetos fixos na nossa vida. Eu olho para cá e vejo uma coisa, eu olho para cá e vejo uma coisa, eu olho para frente, eu vejo uma coisa, eu olho para trás, está cheio de coisas. Só que enquanto eu me mexo e fico olhando e fico contando histórias, eu estou dando vida para isso. Então eu pego a energia vital da consciência primordial
e atribuo vida para o que já passou. Então, quando eu sento nesse lodo, é para, de fato, olhar para isso como isso é. Eu vou ver que são imagens dotadas da energia do meu coração, energia vital da existência. E isso pode parecer vivo. Na medida que eu me mexo e me referencio, aquilo parece que se mexe junto comigo e fala comigo e está ali. Por isso que meditar é fundamental a não reação. Que daí vai acontecer isso, essas coisas tombam. Pela tua não interferência, tudo vai tombando. O Zen tem essa expressão. Deixa o corpo tombar, deixa a mente tombar, deixa o personagem tombar. Porque você senta, tudo tomba. Então, pela não reação, o olho de Prajnaparamita se torna natural. Você começa a ver. Porque você não interfere, o objeto se mostra como ele é. Quando você não interfere numa emoção, você vê como ela é, como ela sempre foi. Você vai reconhecer naturalmente pura energia, sem qualidades intrínsecas, mas associadas às imagens mentais que você pode criar, aquilo parece raiva, aquilo parece medo. É a magia. Então, Prajna vai colocando tudo nesse lugar, para além dos julgamentos. E você se vê como um xamã, como um alquimista, brincando com a substância da vida. Só que na ausência dessa lucidez, a tua brincadeira agora virou ferro que fere. Virou a tua prisão. Então é esse olho de Prajna que vai surgindo na medida que você não reage dentro do lótus. Então a energia primordial vai sendo liberada do condicionamento das emoções humanas. Aquilo vivo, no contato com as outras pessoas, vai surgir a flor do teu ser. Então o que era raiva se transforma em sabedoria do espelho. O que era orgulho se transforma na sabedoria da equanimidade. O que era apego aos conceitos, né, aos enquadramentos, sabedoria discriminativa. Nossa Senhora desatadora dos nós. O que era inveja, né, isso sim, isso não, isso eu faço, isso não faço, eu queria aquilo, não queria isso, né, essas comparações todas. Energia livre, que tudo realiza. As bolhas pessoais, né, com objetos físicos, objetos fixos, pessoa fixa, né, aquele mundo, aquela bolha, céu de Dharmata, sabedoria oniabrangente. Tá, mas tudo parte, então se a gente quiser viver a naturalidade das sabedorias nas suas aparências, é fundamental, não tem como. Esse silêncio e o olho que enxerga as coisas como elas são. Então, nesse ponto, se encharquem das instruções de Prajna, se encharquem no silêncio da sua meditação. E aí todas as liberações, né, pessoais que forem ocorrendo vão dando espaço para as manifestações, né, de sabedoria. Mas você nunca sabe como é que isso vai acontecer. Então tem uma frase que eu acho bem importante também. Você não tem controle sobre o despertar. Você não tem controle sobre a manifestação da sabedoria. Então, não adianta você dizer, eu vou ser sábia e a partir de hoje eu sou uma pessoa desperta. Não, se é uma pessoa que está dizendo isso, já atrapalha. Não é? Isso não é o trabalho de uma pessoa. A pessoa só faz o que uma pessoa pode fazer. E foi o que a gente falou ontem, né? Uma pessoa com passado e futuro, ela é um pouco boa e um pouco ruim, né? Nesse sentido de luz e sombra. Ela é meio anjo e meio demônio. Um pouco eu tenho paciência e um pouco eu acho um saco, né? Tem que estar o tempo todo disponível. É isso, sejamos francos. Então, aqui, se eu quiser estar de fato, né, nessa abertura irrestrita, eu tenho que sair do controle. Então, a gente nunca sabe
Talvez a gente tenha momentos que a sabedoria se manifesta e a gente diz, nossa, eu jamais teria falado aquilo, feito aquilo. Como se foi um furo na bolha pessoal. Aí de repente aquilo apaga. Aí a gente vai lá para o lodo. A gente vai viver isso por um bom tempo. Expandiu, perdeu. Expandiu, perdeu, 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 perdeu. Pô, faz 2 anos que eu não expando. Né? Não se julga, não fica esperando a expansão. Faça o que te cabe. Relaxe, relaxe de ser o que você acha que é. É só isso que cabe para a pessoa que nós somos hoje, né? Relaxar das ferramentas da pessoalidade. Aí o despertar dá conta dele mesmo. A consciência primordial dá conta dela mesma. Né? Não é a gente, né? Com a nossa superinteligência. Então, com esse olhar de Prajna, que traz um profundo relaxamento diante das coisas, né? Então, quando eu vejo que tudo é coemergente, então, na verdade, não tem uma ordem, né? Tem uma ordem didática em que as 5 sabedorias se apresentam, mas elas são... Uma não está separada da outra. Uma não tem como existir sem a outra. Mas, didaticamente, a gente separa as coisas. Por exemplo, falar que Prajna, né? Falar de um roteiro de Prajna, isso é ultra didático. Não existe isso. O Prajna é um olho que surge do silêncio. Ele não surge porque você raciocina como as coisas são. Você vê como as coisas são. Aí o Lama faz um roteiro porque é a mamãe passarinho mastigando as coisas e colocando na nossa boca. O que é o roteiro de 8 pontos? É o olho de Prajna desvelando, né, os fenômenos e dizendo, quando o teu olho estiver aberto, você vai ver isso, 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 isso. Agora tente já descobrir isso. Mas não é um raciocínio, é um profundo silêncio diante das coisas. Aí aquilo já está ali. É como se eu, antes de vir aqui, o Denilson me entregasse assim, né, uma foto desse lugar, um roteiro, lá tem janela, tem parede, e eu chegar aqui na sala e ficar olhando para a fotografia. Ah, sim, esse é o lugar, né? Uhum, entendi. E vou embora. Então, a gente ficar olhando o roteiro, a gente nunca vai ver a vida como ela é. Aquilo que o Denilson me mostrou foi só para me inspirar para chegar lá e saber que tinha uma parede para ser procurada, uma janela para ser aberta, umas plantas que eu poderia, de repente, onde é que estão aquelas plantas? Tá lá. Tá lá, mas eu estou vendo. Né? É aquele sinalizador. Né? Os roteiros são sinalizadores. Quando você chegar lá, você vai ver tal coisa. Mas daí você vai perceber que aquela ordem que as coisas foram apresentadas também foi meramente didático. Eu posso ver primeiro a flor, depois o chão. Mas o Denilson falou, não, tem chão e tem flor. Aí o roteiro pode ser uma prisão. Eu posso olhar para qualquer coisa. Tudo ali. Então, se a gente quer desvendar esse olho que vê as coisas como elas são, silêncio. Daí todas as sabedorias que vão surgir, elas tentam desatar os nós do orgulho, do desejo, do apego, da inveja, da preguiça. Então elas são meios de liberar a energia das pessoas do seu condicionamento e para que todas as pessoas tenham o seu coração em expansão, né? Ou seja, a energia primordial livre dos condicionamentos humanos. Então, quando eu, relaxada diante da realidade, olho, né, para as coisas, eu vejo a naturalidade da sabedoria do espelho. Ontem eu falei um pouco sobre a sabedoria do espelho. A sabedoria do espelho é reconhecer
esse campo, né, da consciência, aceitando qualquer coisa que você projetar sobre ele. Como um espelho, vá no banheiro e perceba isso. Então, como eu vejo a sabedoria do espelho nessa sala? Eu vejo que as paredes não reclamaram quando eu disse que isso aqui é um dojo, isso aqui é um templo, que isso aqui agora é um depósito. Existe só que daí eu não estou falando agora só de um espaço físico, porque quando eu digo isso, eu começo a ver isso por dentro, eu começo a sentir o espaço de prática em mim. Quando eu entro aqui, daí eu acabo sendo naturalmente inspirada a sentar, a silenciar. Então tem uma correspondência entre aquilo que você disser, apontar, e como a realidade naturalmente acolhe aquilo e não reclama. Então a realidade tem a vida, né, a consciência tem essa qualidade de refletir aquilo que a gente criar, que a gente construir. Aí olhem para suas vidas. Tentem relaxar agora e observar. Quando eu olho para o mundo, o que eu vejo? O que é que eu apontei até hoje como sendo externo? Nos lugares, nas pessoas, em mim. Por exemplo, se essa natureza espelhada funciona inclusive para nós nos fazendo objetos de nós mesmos. Então, se você começa a falar coisas a teu respeito, daqui a pouco você se sente daquele jeito. Mas a consciência primordial está só refletindo aquilo que você está colocando para ela como um objeto de si mesmo. Então cuidem com isso que vocês estão falando sobre vocês, porque a consciência primordial reflete e opera. Aquilo ganha vida. Você começa a sentir aquilo que você diz a respeito de você. Então, tudo tem por dentro essa qualidade de espelhamento. Não tem nada que exista por si só. Tudo interdependente. Dependendo do que você fala, do que você projeta, está ali. Acho que a gente falou bastante sobre isso, né, no encontro. Então, nisso, né, aqui se fala especificamente sobre a emoção da raiva, mas a gente vai ver que isso é remédio para todas as emoções, na verdade, né? Então, do que eu estou fugindo? Ou do que eu estou reagindo à realidade, sendo que ela brota de mim mesma, né? Então, qual é o sentido dessa reação toda? De aceitar ou não aceitar as coisas? Então, quando essas sabedorias vão surgindo, é intrínseco nisso o autoequilíbrio energético. Então, quando eu reconheço a sabedoria do espelho, eu sei que o que eu tenho para regular é dentro. Eu não tenho que brigar com a realidade para ela ser outra coisa. Eu mudo dentro, eu respiro, eu relaxo, eu purifico visões. E daqui a pouco o que eu percebo? Que não tem imagens prontas. Que eu tenho um super espelho na minha frente. Ora eu vejo uma coisa, ora eu vejo outra. Eu começo também a ter mais a capacidade de conversar melhor com as pessoas. Porque daí eu vou entender que os outros também estão vendo espelhado. Eles estão vendo coisas a partir do seu mundo interno. Então eu não estou mais brigando com as pessoas, achando que a minha visão é a melhor, a mais abrangente. Começo a perceber que o outro, dependendo de onde ele está, ele vê certas coisas. E é possível ver coisas. Então a gente não vai mais brigar com o outro. A gente vê que a realidade é mágica mesmo. Então vai ser... Nossa!
Então a sabedoria do espelho, como Lama diz, ela nos possibilita um natural acolhimento das pessoas. A gente entende que a natureza é espelhada e é mágica, e o outro está vivendo a sua magia, os seus espelhos. Então eu ouço aquilo com muito respeito, né? Sem querer mudar a visão do outro. Mas o que eu posso fazer é ajudar o outro a ampliar a sua própria percepção, entender como que aquilo tudo está ocorrendo, e a pessoa sozinha vai acabar desatando o seu nó. Então é muito bom encontrar uma pessoa que tem essa naturalidade da sabedoria do espelho, porque a gente vai perceber que ela não está brigando com a nossa visão. Ela tem um senso profundo assim de espaço, dá espaço para o outro. Aquilo não está, a gente não está mais no campo do gostar e do não gostar do que o outro manifesta. Eu entendo que isso é muito limitado. Eu não tenho nada para gostar ou não gostar. Eu tenho que entender a realidade das coisas, a natureza das coisas, e ajudar as outras pessoas a se libertarem, né, das suas restrições, suas limitações. Então você ouve, né? Essa sabedoria, ela dá uma capacidade assim infinita de audição. Que quanto mais você ouve o outro, mais você entende a bolha, o que ele está vendo, e aí maior a tua capacidade de encontrar a porta de saída para o outro, ajudar o outro a encontrar essa porta de saída. Se a gente estiver julgando o outro enquanto o outro fala, o que você está fazendo? Que tipo de ajuda é essa? Que tipo de conselho você vai poder dar? Como eu fiz esse trabalho lá no lodo, de iluminar todas as marcas do passado, projeções do futuro, então quando eu olho para outra pessoa, eu não estou projetando coisas minhas nela. Se eu tenho Prajna e se as 5 sabedorias agora, né, estão no coração, o que emana do nosso olhar é a luz da presença. Não é um projetor com os filminhos do passado. Nossa, ela fala igual a minha tia. Cruz credo. Meu Deus, parece a própria. É o olhar do projetor, né? Meu Deus, ela está falando o que eu mesma fiz. Aí vem aquilo também. Tá lascado, eu já sei o fim dessa história. Então, a gente tem que lavar os olhos lá nesse trabalho, né, de prajna e silenciamento. Eu lavo os meus olhos desses projetores, né, que projetam o nosso próprio mundo. Aí, em vez de eu ver a pessoa, eu vejo minha tia. Aí eu não tive uma boa relação com a minha tia, porque vocês não conheceram ela. Se vocês conhecessem, vocês iam saber o que eu estou falando. Brincadeira, né? Mas todo mundo tem, né, alguém que a gente diz assim, qualquer pessoa menos ela na minha frente. Mas o que vai acontecer, né? Não é a pessoa, aquilo é uma marca interna. Aí de repente vem a pessoa com o mesmo tom de voz e traz a tia para fora. Então, a partir de Prajna, tem só uma luz que ilumina assim, tipo holofote mesmo. A pessoa está ali, ó, a pessoa apareceu, né, no campo de possibilidades, tchuf. Aí a pessoa vai se sentindo relaxada na tua abertura, no teu não julgamento. E aí, enquanto você não julga,
você está sentado nessa condição de consciência aberta, primordial. A consciência aberta e primordial, ela é inteligente. Ela vai se alimentar daquilo e daqui a pouco oferece alguma coisa. Talvez ofereça justo algum esclarecimento sobre a natureza espelhada da realidade. Aí a outra pessoa ouve aquilo. Mas o tempo todo, assim, né, se a gente quiser nós mesmos sermos curados assim pela sabedoria do espelho, é isso, né? Seja o que for, assim, não reaja, não julgue. Perceba que se você ficar só aberta com aquela aparência, você vai ver assim, que a hora você foca uma coisa, a hora você foca outra, a hora aquilo fica aberto, né? Aí você vai ver aquela aparência dançando na tua frente. Então a abertura, né, que a sabedoria do espelho nos lembra, vai trazer isso, né, esse relaxamento diante de qualquer coisa. Então não se perca mais com a primeira impressão sobre as coisas. Né? A primeira impressão sobre uma pessoa, sobre um lugar, sobre uma situação. Aquela história da conclusão, né? Não conclua nada. Aquilo foi só aquele primeiro flash, né? Uau, veio alguma coisa, né? Aquilo te lembrou de algo que estava dentro. Então é super relacionado isso, né? O que está fora lembra o que está dentro. Aí o que está dentro reforça o que parece que está fora. Aí você relaxa e vê essa conversa acontecendo. Quanto mais abertura dentro, mais abertura fora. Tentem, ao chegar nos lugares, ao encontrar pessoas e situações, ver o que surge agora, qual é a experiência desse lugar e dessa pessoa. Aí perceba a tendência de você simplesmente ter a sensação de que está lá fora. Aí lembra que é só uma sensação. E lembra que aquilo está em movimento com o teu mundo interno também. Veja como você consegue aplicar isso.